Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Botequim GP, para mais uma entrevista aqui já tradicional, às quartas-feiras. Hoje a gente sempre traz um convidado aí muito especial aí para conversar, bater aquele papo sobre o que a gente gosta, sobre Fórmula 1, sobre automobilismo. E hoje trago aqui ele que é jornalista, ele é apresentador, ele é empresário e tem muita história para contar aí no mundo do automobilismo. Tenho a honra de apresentar aqui para vocês, de chamar aqui meu convidado de hoje, Rodrigo França. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Will. Boa noite aí para todo mundo, né? Sempre um prazer, né? Eu como jornalista, então, o máximo que eu posso... Às vezes eu acho estranho quando me pedem entrevista, mas eu falo, não, peraí, né? Acho que como jornalista a gente gosta de contar a história também, né? A gente gosta de apurar, fazer as reportagens, mas às vezes contar umas histórias é legal, então vai ser um prazer aí esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Com certeza, com certeza. E a gente sempre começa aqui, Rodrigo, perguntando, tentando conhecer um pouco mais, né, do nosso convidado. E a primeira coisa que a gente pergunta sempre é qual a sua primeira lembrança que envolve automobilismo, Fórmula 1, o carro de corrida, enfim. Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça lá quando você era criança? Cara, são muitas lembranças, porque como você sabe, né, eu basicamente vivo de Fórmula 1, de automobilismo desde, sei lá, eu entrei no jornalismo bem cedo, com 18 anos de idade, então sempre quis trabalhar com corrida, então vou te falar várias memórias para não me alongar muito aqui, mas eu lembro bem de 1983, que eu tinha já 5 para 6 anos, então do primeiro título do Piquet, lembro daquela Brabham, né, que é bem clássica de 83, aquele carro fininho. Tenho a memória da estreia do Senna, mas de Mônaco, mas uma coisa assim, mais em flashes também, da época dele na Toleman, mas a minha grande memória do Ayrton é a partir da Lotus, né, nos anos da Lotus. Até uma matéria que a gente fez recentemente sobre aquela vitória que completou 35 anos, dele erguendo a bandeira. Eu lembro bem, porque eu estava chorando no dia que o Brasil perdeu a Copa, eu era criança, né, tinha 8 anos, então o Brasil tinha sido eliminado da França. Eu lembro do Senna ganhando no dia seguinte, isso é uma memória bem forte. E aí depois, em 87, os duelos, já ele com a Lotus amarela, o Piquet tricampeão na Williams, eu tinha uma bicicleta lá que eu chamava de a minha Williams lá, porque era da época que a Williams estava forte, depois os anos do Senna McLaren, aí assim, aí as memórias vão ficando mais fortes, mas se eu fosse falar assim, as minhas primeiras memórias mesmo são de 83 e 84. E já assim que você falou, né, você lembra ali do Piquet, do Senna e tal, isso foi um amor à primeira vista, assim, né? A primeira vez que você viu, você já, esse desejo que você falou, sempre quis trabalhar com automobilismo, foi logo de cara, ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo, assim, você via lá, né, a corrida, mas não chamava muita atenção, ou logo de cara já ficou vidrado e falou, é isso? Cara, eu vou dizer que sim. A minha família, alguns tios meus gostavam muito de Fórmula 1. Vou ser bem honesto, a minha mãe e meu pai não ligavam muito para Fórmula 1. A minha mãe era muito fã do Ayrton Senna, né? Aquela coisa, o Senna transcendia a questão de gostar ou não de Fórmula 1. Eu tinha tios que eram piquetistas, né? Outros cenistas, isso naquela época era muito comum também. Mas eu sempre gostei muito de carro de velocidade. Eu tinha dentro de mim também essa coisa de gostar de brincar de carrinho, de brincar não tinha, né, dinheiro para correr de kart, não tinha dinheiro nem para autorama, mas assim, brincava de tudo que era possível, mas ao mesmo tempo, é o que você falou, acho que foi paixão à primeira vista, assim, porque em 87 eu decidi que eu queria ser jornalista para me aproximar do meio da Fórmula 1, né? Eu até entrevisto vários pilotos, né, eles brincam, todo jornalista é piloto frustrado, não sei o que, não é? Eu falo, olha, no meu caso, os pilotos, para mim, eram uma coisa tipo astronauta, sabe? A gente viu agora aí os bilionários indo para o espaço, sabe? Assim, sim. Então, na minha cabeça, ser piloto era, assim, impossível mesmo, sabe? Um negócio, assim, surreal. Então acho que isso, né, inconscientemente eu olhava, e muita minha inspiração, sempre falei isso abertamente, foi o Reginaldo Leme e o Galvão Bueno, mais ainda o Reginaldo. Então, quando eu vi o Reginaldo Leme lá, eu falei, eu quero ser esse cara, eu quero ser o cara que entrevista o Senna depois da corrida, quero que ele que vai lá descobrir o que o Piquet tá fazendo, e na época eu ainda peguei o Emerson na Indy, né, peguei o Emerson ganhando corridas na Indy, eu como torcedor, então eu falo, eu acho que eu vivi a época mais de ouro para um torcedor da época do Brasil, né, então acho que não tinha muito como ser diferente, então foi um negócio absurdamente impactante na minha vida, e tanto que eu sempre gostei muito de futebol, meu pai é vidrado em futebol até hoje,
Mas aí o futebol foi ficando... Eu era goleiro, jogava bola, cheguei a fazer divisões lá de base, em Pindamonhangaba, na minha cidade lá, joguei, assim, futebol, não profissionalmente, né, mas num nível de categoria de criança, de disputar torneio e tal, mas aí o futebol foi ficando para trás, e quando eu vim morar em São Paulo, eu virei jornalista e esqueci de vez, e realmente a Fórmula 1 sempre foi os temas do meu trabalho de colégio, foi o tema do meu TCC na faculdade, foi o tema do meu mestrado, então sempre foi isso. Legal, legal. Bom, você falou, né, que você tinha tios piquetistas, sua mãe cenista. Você tinha alguma preferência? Polêmica. Você tinha alguma preferência na época, assim, por um dos dois, ou torcia por os dois igualmente? Eu era o cara que falava, não é possível, por que um não pode torcer pro outro, gente? E eu ainda falava, eu torcia muito pro Piquet e torcia pro Senna, porque assim, aí quando o Piquet abandonava, o Senna ia lá, ganhava, e vice-versa. E eles tiveram uma carreira foi pouco tempo de auge dos dois, momentaneamente, né? É mais ou menos como o Hamilton e o Verstappen, talvez agora ali, né? Mas você vê assim, o Hamilton já estava ganhando, né? E talvez comece a ter uma decadência, o Verstappen em ascensão. Então, eu acho que assim, o Senna e o Piquet tinha muito isso, né? O Piquet. Então, quando eu comecei a ver a Fórmula 1, o Piquet era o cara bicampeão já, ia ganhar o terceiro título em 87. Mas o Senna veio muito rápido também. Então, acho que talvez tinha um pouco, né, estilos completamente opostos, mas eu sempre, quando criança, torci muito pelos dois e sempre falo isso, né? Embora, né, eu obviamente, depois de muito tempo, fiz muita coisa da minha carreira centrada no Ayrton Senna, mas eu sempre digo, ó, a história do Piquet tem que ser respeitada por todos os brasileiros, né? Acho que isso é importantíssimo, né? A gente ter essa história. E o Emerson Fittipaldi também, né? Eu tive a honra também de já entrevistar tanto o Piquet quanto o Emerson e pude falar isso para eles e mostrar o quanto que cada um deles foi importante, né? Então, realmente, não vejo por que naquela época tinha que ter essa divisão, e ainda mais hoje, né? Quando eu vejo isso nas redes sociais, eu falo, pelo amor de Deus, gente, eu vivi isso como torcedor, mas hoje em dia não faz o menor sentido, né? Então, eu tentava unir a família em torno disso. Exato, né? Realmente, não fazia naquela época, né, no auge da rivalidade, e hoje menos ainda, né? Será que algum inglês torce para o George Russell e não torce para o Lando Norris? Tipo Exato. assim, não vai. Então é um negócio realmente óbvio, né? Eles tiveram a rivalidade deles dentro da pista e tal, mas eu acho que para o torcedor, e eu acho que talvez até a galera deve sentir saudade dessa época. Pô, sim, que bom que na época tinham dois para torcer, os caras ainda escolhiam uma. Eu pegava, eu torcia pro Piquet, torcia pro Gugelmin, para quem? O Roberto Moreno, cara, o que eu vibrei com os resultados do Moreno. Então, todos os brasileiros que chegavam lá depois, o Rubinho, o Christian, todos eles. Então, acho que a gente é brasileiro, se identifica e é natural, né? Você acaba torcendo pro piloto do seu país, mas hoje você acaba torcendo por pilotos também pelo estilo, né? Então, já torci muito. Como jornalista, você tem que ter um distanciamento, mas uma corrida igual a essa, né, que a gente teve Hamilton e Verstappen, foi sensacional de assistir. Tem hora que você torce para o Hamilton, tem hora que você torce para o Verstappen, então tem hora que você torce para os dois baterem. Então, assim, é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver disputa. Então, acho que os brasileiros, talvez naquela época, não tivessem a maturidade para distinguir que, na verdade, era um privilégio ter os dois melhores pilotos do mundo ali disputando no grid. Exatamente, né? E a gente fica pensando aqui, né? Porque a gente viu tudo que aconteceu nesse final de semana, quantas coisas lamentáveis aconteceram, né? De torcida, né? Ofender um ao outro, né? E hoje, né? Quando a gente fala de Senna e Piquet, hoje, faz quase 30 anos que o Senna morreu, faz 30 anos ali, quase, né? 30 anos que o Piquet saiu da Fórmula 1. E hoje a gente ainda vê pessoas que nem eram nascidas na época dos dois, né? Como será naquela época se fosse igual hoje, né? De redes sociais e tudo mais, né? E você sabe que é uma polêmica que só existe no Brasil, né? Porque uma vez eu entrevistei o Asif Kapadia, que fez aquele documentário, né? O Senna, né? O documentário 2010. E foi uma sessão na época, eu não trabalhava para o Instituto Ayrton Senna, não fazia nada em relação com a família Senna. Eu trabalhava em jornal na época, né? E na revista VIP e na Exame. E aí eu fiz a entrevista e aí ele perguntou, ele falou, cara, você é um dos primeiros jornalistas brasileiros, eu vi que você entende de corrida e tal, me dá a sua opinião sincera do documentário. Eu falei, cara, o documentário é espetacular, não sei. Ele falou, não, mas eu quero crítica, me fala alguma coisa que faltou. Aí eu falei duas coisas para ele. Para mim faltou
Donington Park. Não entendi por que você não colocou Donington Park. Eu falei isso para ele. Ele, cara, sabe por que eu não coloquei? Ele falou, porque os carros pareciam muito parados. Parece que só o Senna tá correndo e os outros caras estão parados. Parece que não deu a largada. Eu falei, realmente. Então, ele, como era um cara fora da Fórmula 1, ele é um cara de imagem, de cinema, então ele achou que plasticamente não funcionava no vídeo. Olha que coisa. Que coisa. E a outra coisa, eu falei, faltou um pouco da relação do Senna e do Piquet, que né, foi um pouco atribulado. Ele falou, cara, mas isso para mim é uma novidade. Ele falou, daí depois eu até encontrei, ele falou, mais um outro brasileiro falou a mesma coisa que você. Então, assim, é uma coisa que só teve no Brasil. Então, realmente entre aspas, desnecessário você ter esse tipo de briga naquela época e muito mais hoje. E sobre o Hamilton, realmente é lamentável, e eu lembro que, por exemplo, eu fiz uma matéria com ele em 2006, e a primeira matéria que eu fiz, porque era para a revista Raça, que ele seria o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, Sim. E ele, quando soube que eu ia fazer uma matéria, ele falou assim, eu falei, Hamilton, eu sou um jornalista brasileiro, ele falou, você é do Brasil? Cara, eu sou muito, mas muito fã do Ayrton Senna, o meu capacete é inspirado no Senna. Eu vi todas as corridas dele, vai ser uma honra eu falar com uma mídia brasileira. Isso na GP2, imagina. Eu falei assim, poxa, que legal, né? Então, vamos conversar. E aí ele falou, não, vamos, senta agora. Então, assim, como jornalista, você sabe, eu não me preparei, não tinha as perguntas, achei que ia demorar, ia ter que falar com a assessoria de imprensa. E o grande rival dele era o Piquet, né? O Nelsinho Piquet, mas sim. E mesmo isso que eu falei, você tinha mesmo um espaço para o cara que era o rival do brasileiro, você tinha um espaço de muitos torcedores depois dessa matéria, depois ele veio a falar bastante de Ayrton Senna, começaram a torcer para o Hamilton. Isso é legal, né? Mostrar que até às vezes, fora da nacionalidade, mesmo o cara sendo um rival de um brasileiro, você pode torcer para ele também. Exato, né? Isso você tem que torcer pela qualidade do espetáculo e pelo cara que dá o show, né? Sim. O Hamilton, né? Nem se fala quantos shows ele deu ao longo desses anos, né? Por isso que eu falo, se eu me perguntar assim, claro, eu vou ser bem honesto, como jornalista, teoricamente não teria que torcer por pilotos e nada, mas, cara, eu às vezes tiro o crachá de lado lá, tô vendo a corrida, eu tô vendo pelo prazer de ver, né? Eu gosto daquilo. Então, o que eu falei, nesse ano, já tive momentos de torcer pro Hamilton, momentos de torcer pro Verstappen, no domingo também torci pro Leclerc, falei, o Leclerc podia ganhar essa também, porque o cara tá com a Ferrari. Então, isso é que é gostoso do esporte. E eu acho que isso também, eu tenho uma teoria, né? Eu fui ver uma vez um jogo na Olimpíada aqui no Brasil, e sei lá, era um jogo de futebol, e assim, era um jogo que não era do Brasil, sei lá, acho que era Coreia e Bélgica, alguma coisa assim, acho que na Copa do Mundo. Falei, cara, você tem que ir num jogo torcendo para alguém. Se você vai entrar num jogo, você vê um esporte, você tem que torcer, né? Você vai ver natação, você vai ver lá 8 raias, escolhe um cara e torce por ele, porque você não tem graça. Então, acho que a Fórmula 1, se o torcedor brasileiro, acho que está aprendendo a torcer para o esporte, para os personagens. O Drive to Survive foi um negócio incrível para que as pessoas sentissem, né, o drama. O cara tá ali em oitavo, 3 pontos para ele ali, de repente ele tá ganhando do companheiro de equipe, ele não tem contrato para o ano que vem. Isso é legal. Então, acho que a gente aprender a torcer dessa forma é muito legal. Exatamente. E sempre, principalmente, respeitando quem torce para o seu adversário, né? Porque, sem dúvida. Mas, Rodrigo, agora você falou, né, que você sonhou, falou assim, é isso que eu quero ser. Como é que foi esse caminho? Como é que foi esse caminho daquele menino que sonhava em ser até a sua trajetória que hoje você trabalha e vive de Fórmula 1, né? Sim, é muito legal mesmo, porque eu comecei assim, então em 87, eu tinha 9 anos, falei, cara, quero ser jornalista, então fazer jornalzinho em escola, eu, sendo bem honesto, sempre fui um garoto bem, nerd, né, como eles falam, eu estudioso, eu gostava de escrever, gostava de ler, então assim, mas também fazia assim, também não era aquela coisa Caxias, né, uma coisa assim, sempre bem equilibrado. Mas, tudo que eu fazia era para ver Fórmula 1. Então, assim, fim de semana. Os caras, vamos fazer uma coisa. Eu falei, cara, depois da corrida. Antes eu tenho que ver a corrida, né? E naquela época você tinha que, às vezes, assim, por exemplo, eu tinha o hábito de ver o sinal verde do Reginaldo Leme, porque você assistia o grid. Não tinha internet, tinha nada. Então, Exato. Você falava, cara,
eu grudava na TV, peraí, não, deixa eu ver. Aí eles falavam assim, e eu treino classificatório, o grid ficou assim, você vai, cena em primeiro, aí você, puta, beleza, tal. E você tinha emoção naquela hora, né? E até era gols do Fantástico, né? Você, às vezes, eu sou corintiano, você sabia o resultado do seu time no gols Fantástico, né? Você falava assim, aí o cara começava a falar, não, e o Corinthians saiu na frente, você fala, beleza, mas logo depois esse aí já tomou um gol, né? Você ia tendo emoção conforme o narrador falava. E hoje, então, não é bom nem ver, hoje é melhor nem falar. Então, assim, então, aí eu comecei com isso. Então, a minha família é do interior, de Pindamonhangaba, né? Eu morei lá há bastante tempo e ia nos finais de semana para lá. Os meus pais são separados, eu vim morar para São Paulo. E quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu falei, cara, eu quero fazer uma faculdade a melhor faculdade para eu entrar, porque assim, eu tenho que entrar nesse universo. Eu sabia que não era fácil, né? E aí eu passei no vestibular da USP, que na época era bem concorrido, foi um negócio muito importante para mim, porque eu sempre falo isso, não é porque a USP é a melhor do Brasil, não é isso, é porque ela sendo pública, né, eu tinha condição financeira que também era importante, né, tem que lembrar aí que final, meio dos anos 90 ali, o Plano Real tinha acabado de começar, o Brasil estava naquele caos ainda, voltando um pouco ao normal com a estabilidade da moeda, né, então eu consegui fazer essa coisa, e na USP eu consegui um estágio no CPUSP, porque até onde o Senna treinava e tal, eles tinham inclusive uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, olha que curioso. Legal. Aí eu fui fazer uma bolsa, eu ganhava R$120, e era bolsista lá da USP, e trabalhei em uns eventos e tal. Num dos eventos do CPUSP foi um palestrante que estava lá falando, e eu anotando tudo para fazer o texto lá, aí chega uma mulher que era Denise Miraz, repórter do JT, mas eu não sabia na época, falou, legal, você é jornalista, a gente tem um programa de estágio no Estadão, você gosta de cobrir esporte? Eu falei, não, você não está entendendo, assim, Fórmula 1 é a minha vida, se vocês precisarem de alguma coisa... Ela falou, você conhece o Castilho de Andrade? Eu falei, claro que conheço todos os textos dele, já li todos, ele fez uma matéria semana passada sobre isso, Aí ela falou, nossa, legal, você conhece. Falou, não, então me dá o seu número. Eu falei, cara, tinha um número fixo, né? Deu meu número fixo lá, e aí ela falou, não, se abrir uma vaga, a gente vai entrar. E aí eu falei assim, cara, beleza, né? Tipo, isso foi, sei lá, em dezembro de 96, eu estava no primeiro ano da faculdade. Em janeiro, né, no final do ano, começo de fevereiro, toca o telefone, alô, garotinho, é o Castilho de Andrade aqui, esse é o Rodrigo França, tudo bom? Tá bem, falei, pô, Castilho, prazer falar com você e tal. Vem cá, quer trabalhar aqui com a gente, vai fazer um estágio, trabalho das... Que hora você faz faculdade? Falei, faço faculdade das 8 da manhã até 12h30. Falei, não, então tá bom, você entra às 2 e sai às 7 da noite, tá bom? Falei, pô, fechado, não precisa nem me pagar, né, na verdade. E assim, praticamente não pagava mesmo, era estágio mesmo, né? E aí eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Ele falou, não, você vai ajudar a fechar o caderno de Fórmula 1, selecionar fotos e tal. Então, a princípio, eu não ia fazer texto. Tá bom. Cheguei lá e fiz a coisa. Cara, e na época, é engraçado isso, né? Para vocês terem uma noção do que era. O caderno especial de Fórmula 1, né, é uma coisa, né, talvez quem assistir aí um pouquinho mais velho vai lembrar. Tipo, começava o ano, tinha o caderno oficial do guia da temporada. Então tinha lá, apresentando a fotinho de cada um deles, as estatísticas. Capacetes. Capacetes. E, cara, isso dá um trabalho que vocês não têm noção, na era analógica. Então tinha que ir lá no arquivo pegar a foto do Jarno Trulli, que foi, isso eu lembro porque não tinha, o cara é estreante. Falei, pô, fui no arquivo, não tem foto do Jarno Trulli. Aí o Castilho falou, vai lá na mesa do Livio Oricchio, porque ele teve na Europa no ano passado, e parece que esse Jarno Trulli corria não sei aonde, então ele tem um cromo, tipo um cromo mesmo, um negócio, que ele pode emprestar pra gente. Cara, e fui lá, Livio, tudo bem, leio os seus textos, pô, prazer estar aqui com você e tal. Eu sou estagiário lá do Jornal da Tarde, porque o Jornal da Tarde está dando a mesma coisa. Você pode me emprestar esse cromo aí? Ele, cara, mas você vai me devolver, né? Isso aqui não é do jornal, é meu. Eu falei, não, tranquilo. Peguei lá, emprestei e tal. Então eu fiz esse caderno, e aí alguns textos, eles falaram, putz, Rodrigo, você consegue, o pessoal está enrolado, você consegue fazer uma matéria sobre isso? Falei, claro. Aí comecei a fazer, eles começaram a gostar. E pensa que eu não tinha, estava no primeiro ano, indo para o segundo, né? Isso era bem novo de tudo. E na época o GP Brasil era no começo do ano, né? Então era em março. Então meu estágio que ia até um mês ali para fazer o caderno, eles falaram, não, já que você está aqui, então já vamos ficar mais um tempo. E aí aquela coisa de destino, de sorte. Um dia teve Corinthians e São Paulo, eu falei para os caras, eu quero ir lá no jogo. Eu falei, você vai ver lá para torcer? Eu falei, não, cara, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa.
Os caras, não, você vai fazer uma matéria de ambiente. O que é um ambiente? É o cara, assim, que faz aquela matéria que se o jogo é bom, ninguém vai ler a sua matéria, que é para saber se o pipoqueiro estava vendendo muito caro, se tinha a torcida gritou alguma coisa para um jogador específico, um negócio assim, para complementar a matéria. Cara, chegando no Morumbi, 20 mil pessoas de fora, cara. Teve um problema lá na venda de ingressos, então aí a torcida do Corinthians, do São Paulo, um monte de gente de fora reclamando, e aquela coisa, aquela confusão. Aí os repórteres vão falar, isso aí é ambiente, viu, garoto? É você que tem que apurar isso aí. Cara, então fui lá, entrevistei um monte de gente falando isso aqui, fiz uma matéria. Aí eu tinha, sei lá, 2 semanas de jornal. Aí o cara, quando no Jornal da Tarde, você tinha que escrever a matéria e mandar para um editor. Aí o editor avaliava e se ele gostasse, ele assinava a matéria. E aí eu não esqueço até hoje que o Carlão falou assim, menino, você que é um novo aqui, como você assina? Eu falei, como eu assino? Seu nome. Você vai pôr no jornal. Aí foi, eu falei, cara, Rodrigo França. Aí lá, então tá bom. Aí assinou a matéria. E aí o pessoal do jornal falou, bom, esse cara dá pra gente contar com ele também de texto, isso aqui, não. E aí quando chegou o GP do Brasil, claro, eu fiquei enchendo o saco do Castilho até... eles tinham fama de pentelho, que eles falavam, né, literalmente, né, o cara enchendo o saco lá toda hora. E aí eles falaram, Rodrigo, a gente já tinha credenciado todo mundo, mas a gente conseguiu um acesso para você nos grandes prêmios. E o Jornal da Tarde, na época, olha só, era patrocinador do GP, imagina, isso é possível hoje em dia. A gente tirou até foto, acho que nos boxes, naquele um lugar nobre, assim, que é na área de box, tava escrito Jornal da Tarde, assim. Tipo. E aí eles arrumaram uma credencial para mim lá, eu consegui acessos, eu cobri o centro médico, Fisichella teve uma batida também, fui lá entrevistar o Fisichella. E era naquela época que você encontrava assim, o Damon Hill tava passando e falou, Damon Hill, dá licença, eu queria falar com você. E o cara falava, sabe, assim, era mais relaxado. E aí cobri meu primeiro GP Brasil de Fórmula 1 tinha acabado de completar 19 anos, estava entrando no segundo ano, então assim, estava vivendo o sonho, né? E daí, naquele mesmo ano, eu continuei fazendo algumas coberturas, mas mais assim, né, sem viajar e tal. Fiz uma matéria de 1 página do Rubinho na Stewart, quando ele conseguiu um pódio em Mônaco. E aí até a matéria era o Stewart sonhando com o título em 5, 7 anos. Eu falei, no fim, ele não conseguiu, mas a Red Bull conseguiu, né, de uma certa maneira. E aí, de lá, aí a Folha de São Paulo me chamou, mas não para esporte, me chamou para trabalhar em outras áreas. Na época eu precisava do dinheiro, eu falei, mesmo afastando um pouquinho desse sonho, é uma maneira de eu, né, assim, estou num jornal maior, né, que o Jornal da Tarde, entre a Folha e o Jornal da Folha é o maior jornal do Brasil, né, e lá na Folha eu sabia que eu ia ser, né, um cara para tentar entrar ali, né, já tinha o Fábio Seixas, já tinha o Mariante na época que cobriam, e aí eu falei, cara, mas eu tô aqui dentro da Folha, e em 98, que foi a Copa do Mundo, o Seixas estava na cobertura fechando, ele estava aqui no Brasil, mas fechando o caderno da Copa, muita gente para a França, e aí precisava de alguém para fazer as matérias da Fórmula 1. Então lá vou eu, falei, não, serve esse cara aqui, eu cubro corrida, isso aqui, não. E aí eu trabalhei 3 meses na Folha, cobrindo esse período da Copa, fazendo os relatos da Fórmula 1, fazendo as matérias, tal, tudo daqui, né, sem viajar. Sim. E aí até que continuei fazendo algumas reportagens, GP Brasil de Fórmula 1, eu fazia para os cadernos. Cara, lá na Folha eu fiz matéria para Folhinha, para o Folhatim, para tudo que você possa imaginar, para Folha Invest, assim, os lugares mais absurdos de automobilismo que eu pudesse emplacar, eu emplaquei lá na Folha. E aí, em 2000, no começo do ano, o Burt, que era piloto de testes da Jaguar, me liga, o Paulo Carcasso também, me liga no telefone, você é o Rodrigo França, você foi indicado pelo pessoal da RLM, o Ico, Luiz Fernando Ramos, me indicou, o pessoal tinham falado do meu nome e falaram, a gente queria um cara para montar uma agência, a gente não quer mais as agências que tem aqui, a gente quer um cara exclusivo e que monte uma agência e atenda o Burt. Eu falei, nunca fiz tinha 22 anos, falei, não tenho uma agência, mas tenho a experiência do Estadão, do JT, aí fundei a RF1, né, aí fiquei esses 2 anos que o Burt ficou na Fórmula 1, então ele como piloto de testes, fez aquela estreia, né, em última hora lá dele, e depois anunciado como titular, depois no ano seguinte foi para titular da Jaguar, depois pela Prost, teve aquele terrível acidente, eu estava lá com ele em Spa, enfim, essa é outra história, e aí ficou na Fórmula 1, quando ele vai como piloto de teste da Ferrari, a Ferrari não deixa mais ter
assessoria de imprensa. Então aí eu, teoricamente, me deram a opção. O pessoal da Burt, o Leandro, o Luciano, o Leonardo, os irmãos, né, Burt, foram super legais, que eu falei, Rodrigo, você já tem uma agência, então agora, né, se você quiser voltar para o jornal, beleza, mas se vocês quiserem... na época eu tinha um laptop que era um negócio, nossa, caríssimo, assim, já tenho um laptop, já tenho contatos. Falei, quer saber? Vou continuar com essa história de agência. E estamos aí há 21 anos com essa agência, que é a RF1, que é a parte que faz tanto assessoria de imprensa como conteúdo, né? A agência de notícias mesmo, para a revista VIP, para Quatro Rodas, para o iCarros, o Gazeta, que é as coisas que eu faço hoje. Nossa, legal, falei bastante. Legal, mas aqui é o convidado que fala mesmo. A gente fica a gente gosta de ouvir as histórias. Rodrigo, agora, para a gente assim que no caso, eu não sou jornalista, né? Tem muita gente que está assistindo aqui que também não sabe muito como é que funciona assim. Você foi convidado para ser assessor de imprensa do Luciano Burti, né? Que estava começando. Explica para a gente assim. Como é esse trabalho de assessoria de imprensa e qual a importância desse trabalho de assessoria de imprensa, seja para o esportista ou para qualquer em qualquer área, mas qual é o papel, qual a importância desse trabalho aí para os pilotos e tudo mais? Não, era muito importante, porque, por exemplo, na época o Burti estava começando a ser conhecido, né? Então a gente, né, fez um trabalho justamente falar, cara, você tem que aparecer mais na mídia, você tem que estar o seu rosto, as pessoas têm que reconhecer você como um jovem talento para chegar na Fórmula 1. Não adianta eles acharem que você não vai chegar em lugar nenhum, que ninguém vai apoiar você. E muito, por exemplo, dessa divulgação, dessa imagem que ele tinha, então você ajuda a escrever no texto, vendo a maneira como ele dá a entrevista e o que ele fala certo, o que ele fala errado. Aí você, como jornalista, é como se eu fosse um advogado de defesa, né? Eu falo, cara, se você falar isso aí, o jornalista vai usar isso contra você, você tem que falar de outra maneira. Então, esse tipo de contato fez com que, por exemplo, ele se fortaleceu muito na Jaguar, né? A Jaguar era uma equipe grande, então quando chegou o nome dele, eles falaram, tá, tudo bem, na pista ele vai bem, por exemplo, ele venceu o Dario Franchitti num teste, né, de verdade mesmo, ele colocou acho que quase 2 segundos no Dario Franchitti. Aí os caras falaram, pô, esse moleque é bom. Mas se ele não fosse bom na parte de mídia, se ele não falasse bem, se ele, de repente, não tivesse uma imagem boa, aqui no Brasil o pessoal da Jaguar falou, não, a gente sempre faz evento, eu organizava coletivas de imprensa com ele, eu visitava os jornalistas. Cara, eu rodei o Brasil inteiro, fui para Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte, todos os lugares eu ia lá, visitava os jornais, falava, tem agora um novo brasileiro, é o Luciano Burti, vem aqui, tem essas coisas, entendeu? Toda essa dinâmica. Por quê? Porque daí quando os caras chegaram lá e falaram, bom, então temos um brasileiro, o cara é bom? Tem apoio no Brasil? Tem a chance dele arrumar patrocinador? Tem. Então isso foi fundamental. E tanto que depois, quando ele viu que estava sem espaço da Jaguar, ele foi para a Prost. E aí olha só que interessante. O que um assessor de imprensa bom pode ser? Na Jaguar, eles queriam anunciar que o Burti ia ser demitido. Eles falaram, o Burti tá fora, a gente vai ser demitido. Porque tinha aquela troca de Bob Rahal, Niki Lauda, não sei se você lembra, uma confusão lá de gestão. E o pai do Burti, na época, até falou para mim, Rodrigo, isso é um absurdo, porque, na verdade, a gente não quer mais ficar na Jaguar, porque o Burti sabe, já tinham contratado o Pedro de la Rosa, falando, então não faz sentido o Burti ficar aqui o ano inteiro, se ele ganhar todas as corridas, não adianta ele estar sem contrato, porque o Irvine já tem contrato. E o cara já está contratado, o De La Rosa já estava contratado para 2002. Então não tinha por que o Burti ficar lá. Aí foi quando eu falei, então a gente tem... Aí ele falou, negócio super secreto, a gente vai correr na Prost. Você não pode falar isso para ninguém. Eu falei, beleza. Ele falou, vai ter o primeiro teste dele na Prost dia tal. Eu falei, cara, então a gente tem que divulgar nesse dia, porque aí no dia que ele testar a Prost vai ter uma imagem dele lá e a gente solta o nosso release. Mas e com a Jaguar? Aí a gente alinhou com a Jaguar, eu lembro que o assessor da Jaguar era um cara bem difícil na época. E aí ele escreveu um texto e a gente recusou, falou, esse texto aí do jeito que você tá, parece que o Burti, né, vocês não querem ele. Não, mas a gente faz isso porque a gente vai soltar isso em conjunto, tal, não sei o quê. Aí a estratégia que a gente fez foi o seguinte, eu falei, não, então vai fazer... Aí, claro, sempre com a anuência do Burti, da Prost e do pai do Luciano. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos publicar no site do Luciano que ele está indo para a Prost, e aí, assim, as pessoas vão ver, e aí aquilo vai dar um rebuliço, e aí quando forem
chegar na Jaguar, ele vai falar, realmente a gente liberou ele para correr na Prost. Então aí a imagem dele vai ficar legal. E aí eu coloquei notícia no site e liguei para minha amiga Camila, que na época trabalhava na Reuters, não tinha tanta, a internet já era forte, mas eu falei, Camila, dá uma olhada no site do Luciano e depois você me liga. Aí ela ligou, um minuto depois falou, Rodrigo, como assim? Ele vai para Prost? Eu falei, vai para Prost. Não, mas isso é oficial? Eu falei, é oficial, mas aí assim, eu não posso falar pela Jaguar, você tem que ligar para eles e tal. Aí ela ligou, e aí eu lembro que a Auto Sport imediatamente repercutiu também, e o título, não sei até se dá para buscar isso, era F1 Shock, Burt moves to Prost, alguma coisa assim, que tipo, ele estava indo para Prost, saindo da Jaguar. Então, esse tipo de coisa que a assessoria de imprensa faz, é quase uma previsão do tempo, sabe? Você tem que ver o que está acontecendo, e falar, isso vai acontecer, então a imagem vai ser isso. Então, isso é um trabalho que faz não só na Fórmula 1, né? Para todas as categorias. Sim, legal. Bom, e você falou, você estava ali quando o Burt passou por aquele drama, né, terrível, é a assessoria de imprensa, né, que emite as informações, né, em nome do piloto, né? Como conseguir, assim, manter o profissionalismo, assim, num momento complicadíssimo, como aconteceu, né? Para quem, né, de repente não está ligando ao fato, o acidente do Burt, né, em Spa, ele teve lesões, acho que chegou a ficar em coma, né? Ficou em coma, né? Então foi realmente difícil. Como manter o profissionalismo aí dentro do ambiente? Eu confesso que foi bem complicado, porque na época eu tinha 22 anos, né? Então, assim, por mais experiência que eu tivesse, é um negócio de experiência de vida, né? Nunca tinha tido um parente próximo, por exemplo, num hospital. E a gente saiu, pra você ter uma ideia, era um GP bem, né, complicado em Spa, aquela coisa de chove, não para, não sei o quê. E o Burt foi transferido de helicóptero para o hospital de Liege, e eu e o Márcio Valente, que a gente trabalhava com o Burt, a gente eram os dois únicos parentes do Burt lá, porque não tinha nem os pais dele lá. Então a gente foi o Bernie Eccleston arrumou um helicóptero pra gente ir logo na sequência, uns 20, 30 minutos depois. Só que quando a gente chegou, já não dava não tinha mais teto para pousar no hospital de Liege. A gente pousou numa rotatória no meio do centro da cidade de Liege, que é uma cidade grande na Bélgica, e fomos até lá, então todo aquele desespero. Aí nisso eu tô lá, aí chega um cara e fala, tem um primo aqui do Luciano que quer falar com ele. Eu falei, não tem primo dele aqui e tal. Não, falou que é primo, que é brasileiro, tá aqui, porque é importante. Aí eu falei, olha, fala para ele vir depois, então, que a gente tá aqui ocupado. Aí a enfermeira trouxe, olha, me deu esse cartão aqui. O que estava escrito no cartão? Rubens Barrichello. Eu falei, nossa, é mesmo, é o primo dele, pode entrar, tal. Sabe o que o Rubinho falou para mim? Falou, pô, Rodrigo, obrigado. Eu falei que eu era primo porque em alguns países da Europa, ele falou, não sei como é que é aqui, se tiver que precisar uma transfusão de sangue, alguma coisa assim de internação, de ter que trocar de país, só parente pode autorizar. Então, assim, na dúvida, a gente já está aqui coberto, que ele sabia que os pais do Burt ainda estavam, né, iam demorar mais, pelo menos um dia até chegar no Brasil. E aí ficou aquela situação toda, como você falou, a imprensa inteira do mundo querendo notícia dele, e eu, de vez em quando, eu ia lá, a cada 2, 3 horas, ia no hospital, como porta-voz mesmo, e até uma das situações, quando o Burt estava em coma induzido, e teve acho que um jogo de futebol no meio daquela competição, né, naquele domingo, e muita gente já no Brasil, né, tinha um celular que deveria ser caríssimo na época, mas tinha um celular empresarial, e o pessoal falando, olha, aqui no Brasil estão falando que o Burt já, né, tá morrendo, né? E aí eu falei, cara, a gente tem que contornar isso. E o João Pedro Paes Leme estava de plantão lá no hospital, e eu procurei ele, falei, João, você tem que fazer uma entrada aí ao vivo, falando que sim, o Burt está em coma induzido, mas é um procedimento padrão, o cara tomou uma pancada ali de não sei quantos mil Gs, e que assim, mas que ele está progredindo bem, não é que ele está piorando o estado de saúde dele. E o João Pedro Paes Leme fez essa entrada ao vivo, então esse era o tipo de situação, mas aí, cara, fiquei, sei lá, uns 5, 7 dias, eu acho que na Bélgica, e assim, dormindo no hospital, e depois, quando os pais deles chegaram, aí a gente se acomodou num hotel, mas eu lembro de dormir, assim, do lado dele mesmo, sabe, tipo, no leito, como um acompanhante mesmo, e aí, cara, era bem difícil, sabe, momentos que você, né, acaba tendo a proximidade e tal, né, e não sabia o que ia acontecer. E, cara, quando voltei para o Brasil, sabe, acho que toda a atenção, assim, eu fiquei
foi bem complicado a recuperação depois para mim também, que foi uma coisa muito traumática na época, mas eu acho que foi aquela coisa, não, é o tipo de experiência que você tem que passar, porque não adianta você falar, não, eu estou preparado para isso, você nunca está preparado, essa que é a verdade. Sim, com certeza, né? Bom, a gente já falando em drama, né? Que foi você que acompanhou e falou que era né, fã, né? Até eu tenho vendo, tem um capacete do Ayrton Senna aí, né? Atrás, é a pergunta que acho que todo fã de Fórmula 1 já respondeu na vida, né? Que era o que você estava fazendo, né? No 1º de maio de 94, como é que você viu tudo aquilo? Quais lembranças que você tem daquele fatídico dia? Sim, eu sempre, né, obviamente, estava assistindo a corrida, acho que desde de 87, 88, essa época que eu falei que eu decidi ser jornalista, eu não perdia uma corrida, eu era o chato da família que, isso aí, meu pai queria ir para Campos do Jordão, eu falava, não, mas agora tem a corrida, mas que horas que é a corrida? Largava às 9, eu falava, não, Hockenheim é rápido, né? 10h30 dá para ir, então esperavam 10h30. Ou às vezes não, a gente tem que visitar alguém que tinha horário, eu ia escutando no rádio a transmissão da coisa, então assim, eu via sempre. Sim. Então, em 94 não era diferente. Eu tinha ido para Interlagos, né? Eu vi corridas do Senna em Interlagos, 90, 91, 92, 93 não fui, mas 94 eu estava lá, então tive aquela frustração de, poxa, o Senna não ganhou, mas você vê, eu fiquei lá para ver a corrida e o Rubinho terminou em quarto, eu lembro que a gente comemorou e tal, então foi super legal, mas assim, então tinha aquela expectativa, acordei de madrugada, aí teve um acidente em Aida, então tinha aquela expectativa, agora o Senna vai ganhar a corrida, né? E aí, quando tem um acidente, eu vou ser bem honesto para você, muita gente fala, na hora eu já senti tal. Para mim, foi uma sensação do tipo, caramba, mais uma corrida perdida, putz, 30 pontos, e agora meu campeonato vai começar a complicar. Porque a gente que vê corrida sabe que um acidente como aquele, não, claro, ele é forte, mas não é um negócio assim, é corriqueiro até, né? É que a circunstância mesmo foi um negócio tão, né? Você, da crença independente, crença que você tem, é um negócio realmente que era para ser, né? Que era um negócio, né, milimétrico, que se a barra não pega em questão de centímetros no capacete dentro que vai para a cabeça dele, ele teria saído ileso e não aconteceria nada, né? Não teve uma fratura, né, no corpo. Sim. Então, eu não senti isso. Agora, como vai demorando, tal, então aí aquela coisa realmente é angustiante. E logo depois, quando tem a notícia, cara, eu já morava em São Paulo na época, né? E eu lembro da cidade. Eu não estive em Nova York no 11 de setembro, mas falei, a sensação que dá era tipo essa. Não estou comparando as tragédias, né? Obviamente, a tragédia de 11 de setembro são 3.000 pessoas, uma coisa assim. Mas eu digo, o clima na cidade era uma coisa assim, todo mundo cabisbaixo, era uma tristeza assim, sem tamanho. Fui no velório, que foi na Assembleia Legislativa, né? Quando no meu caminho de casa, eu sempre passo perto ali na Assembleia, eu sempre lembro disso, da despedida que a gente teve aqui, que foi um negócio, né, surreal, né? A Bianca Senna, eu já entrevistei ela várias vezes, ela falou que foi nesse dia que ela falou, teve a dimensão do que era o tio dela, né, para o Brasil, ela falou, e para o mundo, né? Então ela sabia que o tio dela era famoso, piloto de Fórmula 1, mas só ali que eles tiveram essa dimensão, acho que ninguém, né, imaginava que teria aquela dimensão. Então eu lembro de, assim, cara, de ficar mal mesmo, e gozado, eu sonhava até às vezes que o Senna não tinha morrido, cara. Quando eu era criança, eu sonhava que, cara, ele não morreu, que ele tava assim. Eu sonhava que depois que que ele vinha para a Fórmula 1 e tinha alguns resultados que não eram tão bons. Eu até pensei assim, tipo, não sei como interpretar isso, mas assim, depois quando veio o Bruno Senna, a felicidade dele ter chegado na Fórmula 1, mesmo tendo ficado 10 anos parado. Falei, pô, isso é muito legal. Então, foi assim, a primeira grande perda que eu tive, né? Graças a Deus não tive perda de pai, mãe, naquela, né, na adolescência, na infância, não tive grandes perdas de parente. Para mim foi a primeira experiência grande de luto. Foi realmente como, é um clichê, né? Mas como se fosse alguém da família. Exato, é engraçado que você é o terceiro que compara a morte do Senna com 11 de setembro aqui. É uma pergunta que geralmente eu faço quando né, a pessoa fala, né, que assim, a conexão, né, a lembrança de criança, de ver o Senna, ver o Piquet, eu sempre pergunto, e você é o terceiro que fala assim, e é exatamente isso mesmo, né, ou seja, só quem
viveu aquilo, sabe realmente o quão impactante foi, né? Quão impactante Sim. foi a morte, né, do Ayrton Senna, né? Não tinha como você ficar alheio, é isso que eu tô falando. Em São Paulo, isso aí, tinha, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas, e na cidade tinha 8, 9 milhões de habitantes, assim, então a cidade parou. Eu lembro que São Paulo parou, eu lembro que o colégio, quando a gente estava lá, eu falei, ó, eu não vou vir na sexta-feira, não lembro se era sexta ou quinta, ele falou, eu não vou vir, eu vou lá no velório, eu vou lá, vou no funeral, sabe, eu quero estar presente, sabe, vou me despedir do meu ídolo, entendeu? Então era uma comoção gigante. Eu lembro que, cara, a fila lá chegou um momento que eu falei, cara, acho que eu não vou conseguir ver, e de uma certa maneira a fila andou lá, a gente chegou e só podia ficar, né, tipo, sei lá, 3 segundos ali na frente, e eu lembro do quanto que a cidade, assim, quanto que demorou para cicatrizar essa ferida, né? Não foi uma coisa que cicatrizou na hora, não, foi um negócio, né? Foi realmente um processo de luto. Exatamente, exatamente. E você falou, né, quando você foi lá, né, no GP do Brasil, que você falou, a gente viu o Damon Hill lá e conversava e tal, e hoje é uma coisa que acho que é impensável, né, você fazer isso, né, conseguir cruzar um piloto no paddock ali e falar, vem cá, vamos trocar umas palavrinhas aqui. Isso para o lado jornalista, isso é bom, né, ou seja, que os pilotos tenham assessores, que blindam o piloto, ou eu preferia que não, realmente tem que pegar o piloto ali no pulo mesmo, ali, né, pegar o Verstappen saindo do acidente ali, bravo, e soltar os cachorros. O que você vê nessa diferença, assim, né, de antigamente você podia conversar com o piloto ali, até de forma informal, entre aspas, e hoje que você tem que fazer, né, agendamento e assessores e tudo mais. Não, sem dúvida, para jornalista é muito melhor antes, né? Mas assim, ainda é possível isso, não é um negócio assim absurdamente, mas mais, por exemplo, até pilotos daquela época, né? Eu lembro que, por exemplo, a revista Alfa, eu fiz aquela matéria que era a capa que todo mundo fala que é do Senna, que eu e o Reginaldo Leme, junto com o Marcelo Zorzanelli também, a 6 mãos a gente escreveu um texto de como estaria o Senna vivo, né? Hoje, né? Na época, na verdade, né? E muita gente comenta isso. Mas uma outra matéria que eu fiz foi a capa com o perfil do Nelson Piquet. E eu lembro que, como eu não era da revista, né? Eu era um freelancer, né? Digamos assim. Sim. E eu estava competindo com mais gente para fazer as matérias, né? E aí, assim, o Nelson Piquet é difícil, é um cara complicado de conseguir entrevista e tal, não sei o quê. E eu tinha conseguido já uma entrevista muito boa com ele. E aí eu mostrei para o editor, ele falou, mas falta alguma coisa, eu preciso que você me convença aí, algum material, passou algumas perguntas e tal. E aí, por coincidência, estava no GP Brasil, daí eu olhei assim, tá ali o Piquet, e aí cara, é agora ou nunca, não sei o quê. Cara, fiz lá a minha técnica de aproximação do Piquet, que é isso aí, não chegar, quero uma entrevista, é chegar e falar, e conversar, e aí, bom, o papo engatou. Aí, quando que o papo engatou, eu peguei o meu celular, e aí, assim, ele percebeu que já estava gravando, e assim, e aí vai, entendeu? Se ele não interrompeu. Cara, a transmissão internacional não pega, até que acho que é treino classificatório, ou entre o Q1 e Q2, alguma coisa assim, e aí vai focando no Piquet, tá focando no Piquet. E aí, quando os caras tiram, tô eu fazendo a entrevista. Aí, beleza, conversei. Acho que o Sérgio Maurício até falou, tá aí o Rodrigo França, jornalista, nosso amigo aí, entrevistando, batendo papo com o Piquet e tal. Quando termina, eu falo, cara, pego o meu celular, aquele 1 trilhão de WhatsApps, né, mensagens, e tá o meu editor, falou, cara, animal, a capa é sua, falou com o Piquet, entendeu? Então, assim, não, e é aquela coisa, então, o jornalista, não é porque tem essa coisa de agência, não pode desistir, você tem que tentar. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu vivo isso do outro lado também, né? Por exemplo, a nossa agência cuida do Pietro Fittipaldi, e quando ele estreou na Fórmula 1, cara, eu tinha horário para ligar pro Pietro, sabe assim? Porque, cara, é tanto compromisso que realmente, se eu chegasse para ele e falasse assim, cara, então, vamos bater um papo de meia hora aí numa live, por melhor que seja, falando, cara, você não tá entendendo, eu tenho meia hora para decorar o manual do volante do carro, depois tenho meia hora com o engenheiro, depois tenho que fazer call com os caras da Haas, depois tenho que fazer com os fãs da Fórmula 1, isso que já foi num GP da pandemia, se fosse um GP, né, antes da pandemia, então o cara tem 1 trilhão, tem que ir em HC, tem que tirar fotos, jantar não sei aonde, então realmente é difícil você, né, como jornalista, claro que eu prefiro o old school, né, como eu te falei,
no meu começo de carreira, isso aí, entrevistava os caras que passavam ali, eu já emendava uma pergunta e falava. Mas outros caras não. Então, assim, hoje em dia, realmente, você fala, precisa do cronograma? Infelizmente, precisa. Mas também já tive a oportunidade uma vez com o Hamilton, que é a última entrevista que eu fiz com ele no GP Brasil, que foi 2019, né? O último GP Brasil. Sim. E que foi numa quinta-feira, eu até fui fazer uma matéria sobre moda, até com a Tommy Hilfiger, que me conseguiu isso para a revista Exame, né? Eu escrevendo para a revista Exame, e aí a pauta era moda, não era nem para falar de Fórmula 1, era falar de Brasil, aquela coisa toda. Você manda as perguntas para a assessoria de imprensa validou. Cara, eu fui perguntando, e aí quando ele terminou, aí eu, como jornalista, falei, cara, mais uma pergunta, e aí foi indo. E quando eu fui ver, desliguei ele, beleza, então tá bom, tal. Aí eu falei, quando eu fui ver, deu 25 minutos de conversa. Então, assim, para um jornalista, isso é, cara, a glória, né? Então, assim, muito legal que ele gostou do papo. Eu ficava vendo lá, assessor lá, querendo interromper. Até a Mariana Becker, acho que passou por isso recentemente, e o Totó falou, não, deixa que eu tô bem aqui. Deixa, Então, isso acontece, e eu também, eu como assessor também, várias vezes falo pro cara, ó, meu, você tem a reunião lá, você tá ciente que você quer ficar aqui batendo papo? Não tem problema, mas a gente, uma hora vai ter que acabar essa conversa. Então, eu acho que é muito mais restrito, mas não é que acabou o old school, né? Ainda existe a chance de um bom repórter conseguir uma boa história, conseguir sair um pouco dessa coisa, sempre as mesmas respostas, entendeu? Legal, legal. E você, né, também comentou aí que você estava escrevendo, né, sobre Nelson Piquet e tudo mais. Você escreveu um livro sobre o Ayrton Senna, né, também, se eu não estou enganado. Sim, cadê? Tinha que ter separado aqui. E minha pergunta é, você acha, né, que assim, a gente falou, né, tem o Emerson, tem o Nelson, tem o Ayrton, tem o Barrichello, tem o Massa. Como que você vê, assim, de todos eles, você acha que os ídolos, né, porque todos eles são ídolos, né, mesmo Rubinho e Massa que não foram campeões, o Rubinho que sofreu bastante aí, né, de ter assumido a responsabilidade. Você acha que os ídolos aqui no Brasil, eles têm o seu devido valor, todos eles, assim, sem dúvida, eu acho que precisavam ser mais reconhecidos, né? E isso, por exemplo, é uma coisa que me incomoda quando falam, mas ainda falam do Senna, poxa, deixa o Senna. Eu falo, gente, é o contrário, não é porque falam muito do Senna que é o contrário, deveriam falar mais do Piquet, deveriam falar mais do Emerson, deveriam valorizar mais o Massa e o Barrichello, exatamente, não é baixar o que falam do Senna para subir os outros, não, tem que elevar os outros, né? Então, e o que eu sempre falo, e do Senna, uma vez eu fiz uma entrevista com o Martin Brundle no GP de Suzuka, eram 25 anos do tricampeonato do Senna, e eu falei para ele, você correu com o Senna, foi o rival dele, e estamos aqui em Suzuka, 25 anos depois do tricampeonato dele, ainda falando do Senna. Por que você acha que isso acontece? Ele falou, cara, porque é o Ayrton Senna, por tudo que ele fez, por ele transcende o esporte. Ele falou, daqui a 200 anos, quando a Fórmula 1 for disputado ele falou, em foguetes espaciais no espaço, vão falar de Ayrton Senna. Então, assim, essa é a visão do Martin Brundle. Então, é isso que é importante saber. Então, é uma coisa, né, de impacto, né, de falar, o cara realmente vai ser lembrado para sempre. Então, acho que falta um pouco o brasileiro também aplicar isso em outros ídolos, mas eu acho que, assim, aos poucos estão se reconhecendo. Acho que o próprio Rubinho Massa correndo no Brasil agora, acho que isso ajuda também a humanizar um pouco mais eles, aproximar mais do torcedor. Eu acho que, né, que país, né, a gente teve o privilégio, agora que a gente não tem brasileiro na Fórmula 1, que a gente vê o quanto que a era Barrichello e a era Massa ajudou, né, a fomentar a Fórmula 1 também, a gente ter uns pilotos. Imagina ter o Rubinho na época com Drive to Survive na época dele da Ferrari. Ia ser fantástico, né? Então, eu posso falar isso, eu fui, né, minha agência forneceu conteúdo para 4 rodas, para Exame, para vários veículos. Eu comprava as minhas viagens e hotel e hospedagem, tudo eu pagava como minha agência. Na volta eu vendia para os veículos de imprensa e tinha tanta demanda que era suficiente para eu até ter lucro nessa operação. Legal. E eu ia em umas 4 ou 5 corridas. Hoje já não seria possível, porque você já não tem tanta demanda assim, porque não tem os brasileiros, já não é a mesma coisa. Então, a mídia também, né, mudou um pouco, mas você entende o que eu estou te falando? A gente teve essa sorte, né? Então,
tanto com o Rubinho, Massa, isso aí, disputou o título, eu tava nessa, foi uma das coberturas mais intensas que eu tive, de 2008, tava trabalhando pro Globo.com na época, e eu lembro de, assim, tipo, terminar a corrida, eu, o Rafael Lopes e a Juliana Travalini, eu falei, bom, faz o seguinte, eu vou para a coletiva entrevistar o Massa, vai você, o Rafa Lopes foi entrevistar o Hamilton e a Juliana foi entrevistar o Glock e o Vettel, que eram outros personagens. Então, assim, tinha muita história. Né? E, assim, é uma coisa que... Então, você vê, é uma história recente, se você for ver. Então, a gente teve muito esse privilégio e acho que talvez daqui a um tempo eles sejam reconhecidos como grandes pilotos e grandes ídolos também. E você que acompanhou todo esse caminho, né, da Fórmula 1, assim, seu primeiro GP do Brasil foi em 96, né, que você falou, 7, né? 97. Como torcedor, 90, e como jornalista, 97, E para você, assim, você consegue ver alguma... Foi a geração de hoje de pilotos brasileiros não é tão boa quanto antigamente... a Fórmula 1 ficou muito caro, as categorias de base ficaram muito inacessíveis. Você consegue entender assim o porquê que hoje a gente saía, né, de tantos brasileiros, todo ano a gente chegou a ter 2001, né, 6 brasileiros em uma corrida, e hoje nenhum, e sem um brasileiro assim num futuro próximo, né, no futuro ali 2 anos ali, provavelmente não deva ter brasileiro ainda. Você consegue entender o porquê? Eu acho que assim, um passo importante, por que o Emerson foi tão importante? Porque ele mostrou, ó, gente, tem esse caminho aqui. Aí o Piquet foi lá e fez igual, o Senna depois fez. Então, esse caminho tradicional, né, de você ir lá na Inglaterra com $50 mil, ir lá, ia na melhor equipe, mostrava talento, ganhava corrida, e ia subindo degrau, depois Fórmula 3. Foi campeão da Fórmula 3 inglesa? Tranquilo, campeão da Fórmula 3 inglesa, vai ter 2, 3 equipes te oferecendo teste, e, você já estreia na Fórmula 1 ano que vem. Era assim. Então, esse caminho, quando essa geração que chegou aí na Fórmula 1, muita gente fala, depois que o Senna morreu, acabou a Fórmula 1 no Brasil. Isso é negativo. Eu fiz o meu mestrado, né, que o livro Ayrton Senna, Mídia Esportiva, vou fazer uma pequena propaganda aqui, né, disponível na Senna Shop. Eu escrevo isso. Em 94, é um boom de kart indoor no Brasil, muita gente queria ser o novo Senna. Então é engraçado. A audiência da TV não despencou em 94, as pessoas continuaram vendo a corrida. Ó, que curioso. Então, por quê? Porque é assim, não temos o Senna, precisamos ter um novo Senna, até aquela pressão toda no Rubinho. Então, esses pilotos que chegaram dessa geração que você falou de 2001, eu sei porque nessa época eu trabalhava com o Burt, inclusive, são esses pilotos que já estavam encaminhados, já estavam nesse caminho. E a outra geração, por exemplo, o próprio Massa, o de Graça, o Gimenez, esses caras, o Gimenez, eu já fiz entrevista com ele falou, Rodrigo, eu decidi ser piloto dia 1º de maio de 94, ele falou, que quando o Senna morreu, ele falou, cara, eu quero ser piloto. O Brasil tá triste, né? Aquela coisa de criança, falando, já que o Brasil tá triste, então eu vou ser piloto. Então você teve esse impacto até lá. Só que o que aconteceu? Eu acho que o caminho ficou inflacionado. Então, inflacionado por vários motivos. O mundo ficou mais global. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com o Enzo Fittipaldi e o Gianluca Petekoff e o Giuliano Rauti, os 3 correndo na Fórmula 4 italiana. Eu fiz essa matéria, cara. São 40 pilotos. Sabe quantas nacionalidades diferentes? 30. 30 nacionalidades diferentes num campeonato regional de Fórmula 4 na Itália. Então você pensa. Então você tem 30 pilotos disputando ali o título da Fórmula 4 italiana, por quê? Porque eles sabem que Fórmula 4 italiana é legal, porque você chama a atenção da Prema, chama a atenção da Ferrari, e aí te credencia, e como é um melhor campeonato, te credencia muito bem para ir no ano seguinte. Então, já nessa disputa, é muito intenso. O ano de 2019, o Rafael Câmara me convidou para ir ver uma corrida do WSK, que ele estava começando a carreira na Europa. Cara, eu fui ver lá o WSK, é surreal, são 100 pilotos por categoria, são os melhores pilotos do mundo, e só a equipe de fábrica, Tony Kart, isso aqui, não. Aí você vai ver nos posters lá do barzinho, sabe igual a gente vai na Granja Viana e vê o pôster do Rubinho, Massa, tá lá, Hamilton, Rosberg, Vettel, Schumacher, sabe, você vê assim, então a concorrência mudou muito, então, e antigamente você tinha lá Europa, Brasil, um pouco da Argentina, um ou outro país ali,
uns japoneses que apareciam lá, um dinheiro da Honda, e, cara, era isso, entendeu? A Fórmula 1 era em essência, um esporte europeu que tinha alguns pilotos, outsiders, Austrália, alguma coisa assim. De 2000 para cá, digamos assim, cara, você tem piloto indiano, tem chinês, tem todos os lugares do mundo e todos os dinheiros do mundo, né? Então, assim, você tem os caras endinheirados da Rússia, você tem os caras endinheirados da Inglaterra, do Canadá. Então, assim, isso fez com que... então, eu acho, assim, em termos de talento, a geração do Brasil hoje, eu acho ela tão boa quanto a de 20 anos atrás, que tinha, e quanto... Talvez não sei, quanto a do Senna, do Piquet e do Emerson, realmente esses caras são, né, extremamente pontos fora da curva, mas é isso aí, você vê, eu vendo corridas de kart, eu lembro de um SKB em Paulínia, tava lá o Caio Collet, o Marcel Coletta e o Gianluca Petekoff, cara, os três se matando ali, passando um passando o outro, um por fora, um vendo, e tudo molecadinho de 12 anos, eu falava, cara, olha que animal, esses caras vão chegar lá, eu falava, certeza que esses caras vão chegar lá na Fórmula 1. Aí você vê, o Gianluca Petekoff parou porque não tem patrocínio, teve patrocínio da Shell. Eu trabalhei muitos anos com a Shell e nessa época, inclusive, eu tive a honra de apresentar o Vettel para o Gianluca, inclusive. Que legal. Legal. E é assim, mas parou o patrocínio, não tem o que ele fazer, é muito dinheiro. Temporada na Fórmula 2 é, sei lá, 2, 3 milhões de euros. Aí você converte, vai dar 10 milhões de reais. É um negócio assim, surreal. Então, aí você tem o Caio Collet, tá lá também porque tem um empresário como o Nicolas Todd, é um cara que ganhou tudo na Renault, a Renault também ajudou ele, então, mas tem que entregar resultado, porque se também não entregar resultado, não vai chegar. Então, eu acho que o funil ficou muito maior e as vagas são as mesmas. Se você for ver assim. Menores, né? Exatamente. Antigamente, nos anos 80, você tinha lá umas equipes mais ou menos. Agora você tem 20 vagas. E essas vagas não renovam, né? Tipo, você vê o Pietro e três cadeiras cativas, né? Filhos de donos, né? Que é diferente de piloto pagante, né? Então, esse é um outro problema, isso é um problema gravíssimo, porque quando você tem um piloto pagante, você fecha 2 vagas, na verdade, porque o cara não vai contratar um jovem talento. Ele vai ser o jovem talento, ele vai contratar um cara mais experiente, como é o caso do Vettel, como é, né? Ou assim, já vai ter o Russell, esse cara vai sair. Mas pode ter certeza, não vai abrir um outro lugar assim para um cara super assim talentoso, porque o cara não vai querer uma comparação direta, entendeu? Então, eu acho que assim, talvez por isso os próprios, né, os caras da Liberty Media, eles estão vendo que se ficar dessa maneira, a Fórmula 1 vai ficar um esporte elitista e caro e tende a ser chato. Então, o melhor piloto tem que chegar na Fórmula 1. Ainda acontece isso, né? Você vê as atuações do Hamilton, do Verstappen, do Alonso, do Vettel. Então, assim, esses caras chegaram lá, eles são muito bons. Mas o problema é esse midfield aí, né? Esse meio que não está premiando tanto o talento. E a concorrência, antigamente a gente tinha isso. O Brasil era um celeiro de pilotos. Hoje em dia, eu tenho uma última teoria que, assim, que eu ouvi também que de alguns pilotos, o Chico Serra, né, comentou isso, teve um jantar do Grupo Universal, e tem as lendas da Stock Car, né? Tava o Chico Serra, o Ingo Hoffmann e o Paulão. Eles falaram uma coisa que eu nunca tinha pensado. Falei, Rodrigo, hoje em dia, os pilotos têm a telemetria, é tudo muito computadorizado, é tudo muito... Então, um piloto mediano, ele consegue frear no mesmo lugar que o cara, ele consegue repetir um desempenho. Antigamente era tudo muito na base do feeling. Então, essa coisa de você treinar e põe um carro de lá, um simulador... Aí o cara chega na Fórmula 1 com um desempenho ok. O Lance Stroll é exatamente isso. O Lance Stroll é ridículo? Não, ele é muito bom, ele é um cara rápido. Só que, assim, será que ele era talentosíssimo se ele não tivesse todo esse apoio, tanto treinamento, todo isso? Cara, não dá para saber, mas ele treinou tanto que ele chegou num nível muito bom. Será que ele vai ser campeão do mundo? Eu acho que não, porque vai faltar esses 0,1, 0,2 décimos ali que ele não vai conseguir passar. Mas para andar na frente na Fórmula 1 ele consegue. Então, acho que é uma soma de fatores. Né? E categorias de base aqui no Brasil, você acha que um dia é possível ter uma categoria de base, assim, um campeonato? A gente tem, né? A gente tem um campeonato, a gente tem a Stock Car, que é uma categoria de carro de turismo, que é um sucesso, que é de alto nível e tudo mais, né? Não diria nem categoria de base, mas uma categoria de fórmula, de carros de fórmula aqui no Brasil, que fosse competitiva, sustentável. Você acha que isso é possível, assim, num curto, médio, longo prazo, algum dia?
Eu acho que até num curto prazo. Eu acho que assim, eu vejo as coisas da Fórmula Delta, da Fórmula Ford 1600. São corridas divertidíssimas. A Fórmula V é super legal. Só que qual é o problema? Não pense que isso vai resolver a nossa equação de chegar lá na Fórmula 1. Por quê? Porque o cara vai correr aqui, ele vai correr com o regulamento daqui, com o pneu daqui, com o carro daqui que vai ser defasado. Porque se você... Existe até, né, eu já participei com alguns pais de pilotos que eles têm um plano de fazer uma Fórmula 4 forte aqui, trazer os carros iguaizinhos que são da Europa. Mas também se o custo for muito alto, não adianta muito, porque se daí for o custo alto, aí o cara vai falar, pô, mas eu vou correr na Europa, aí vai chegar lá, não conhece as pistas, não conhece o estilo de trabalho do europeu, que é muito diferente, não conhece o estilo do americano, vê o Kiko Porto tá lá, ganhando um monte de corrida, mas ele teve uma adaptação, ele teve que chegar lá e mostrar resultado, ele não teve como fazer isso no Brasil. Então, eu acho que sim, falta uma categoria de Fórmula para ser pelo menos eu acabei de falar na Gazeta, na matéria do Pedro Clerot, tem 14 anos e vai correr de Fórmula Delta, já chegou no terceiro, já chegou em segundo. Então, ótimo que ele possa treinar de kart, de Fórmula aqui, num custo razoável, bem acessível, para que, sei lá, daqui a 1, 2 anos, quando ele chegar na Europa, não chegar tão cru, entendeu? Então, acho que falta essa coisa, e talvez, para a categoria ser mais forte, aí sim, falta um pouco de divulgação, de um plano de mídia, que você pudesse atrair um cara tipo o Rodrigo França aqui, entendeu? Que falar, pô, eu sou um piloto amador, então ao invés de eu correr de kart, eu vou correr de Fórmula. Ou então, ao invés de eu correr de Copa Shell HB20, eu vou correr num campeonato de Fórmula. Então aí você tem os moleques que querem treinar e não sei o que, mas você tem os gentleman drivers que sabem assim, não vou chegar na Fórmula 1, mas, pô, eu vou dizer que, olha, eu corri com o Caio Collet, o Caio né, Castro, como eu faço. E o Caio Castro que ganhou. O Caio Castro, exatamente. Então, assim, quando eu já dei entrevista, os caras falaram, é verdade, você correu, o Caio Costa falou, corri e ganhei, hein? Já tem corrida que eu já ganhei dele, mas já perdi também, então assim, mas é essa a fórmula que eu acho que falta, você achar um meio termo entre ter o gentleman driver que paga a conta, que faz a categoria financeiramente ser viável, e esses pilotos que vão lá, vão andar um ano e já vão para a Europa. Não adianta achar que vai sair daqui e vai ganhar um contrato na Prema para andar na Fórmula 3. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Legal. Tomara que isso realmente aconteça. Esse otimismo que você falou de curto prazo, tomara que realmente aconteça. E desses pilotos de base, assim, né, que a gente tem, né, Fórmula 2, Fórmula 3, outras categorias do mundo, tem algum que você acha que de repente tenha hoje tenha mais chance de, quem sabe, chegar na Fórmula 1 no futuro tão próximo? Assim, nem perguntando em questão de talento, estou em questão assim, de oportunidade, quem tem um caminho, de repente, uma porta mais fácil, né? Eu conversei aqui tempos atrás com o Caio Collet, né? E ele tava falando, eu até brinquei com ele, falei, você tá vendo, né, o Alonso você tá meio velhinho, né? Vai ali em 2022, 2023, de repente, né? Abre aquela vaguinha. E o que você... Desses todos, assim, o que você pensa disso? Eu concordo plenamente com ele, com você, e eu acho que ele é certamente muito bem empresariado, né? Tem o Gastão que cuida dele aqui no Brasil, o pessoal da Matrix, né? Então, assim, e o Nicolas Todd, ele ser parte de um desenvolvimento da Renault, tá tendo bons resultados. Eu acompanho a carreira do Caio desde que ele é mirim, cadete lá no kart. Então, né, porque a minha agência faz assessoria do cartódromo da Granja Viana, eu soltei vários releases dele ganhando corrida, né, tipo como assessoria do evento, né, e depois que eu te falei, trabalhando na Shell, no SKB, via corridas dele, acompanhei muito, então ele tem potencial fortíssimo. Agora, eu acho que o Drogovic também, né, o Drogovic até por estar na Fórmula 2 e já ter ganhado corrida, chamar atenção, acho que o Drogovic também tem todos o cenário possível. E eu não descartaria também o Enzo Fittipaldi, que o Enzo Fittipaldi, dos pilotos que eu vi também na base, ele eu acho que de talento, ele é o cara que eu acho que tem o talento mais forte, assim, é o cara que, se eu tivesse o meu dinheiro, eu investiria no Enzo, porque eu vejo o quanto que ele é muito, muito rápido, ele é muito diferenciado, assim, só que é um cara que né, teve essa saída da academia da Ferrari, mas também, assim, a academia da Ferrari, cá entre nós, não assim, promoveu o Charles Leclerc, né? Mas o Arthur, né? E o Charles Leclerc para a Fórmula 1, mas o Arthur, claro. Então assim, não é uma coisa complicada, né? Eles não levam o piloto pagando para chegar na Fórmula 1, né? Então
eu acho que assim, o Enzo tá tentando, ele tá reconstruindo a carreira dele e ele recebeu um convite de uma equipe, né? Então, assim, imagina, o cara da Charrus falou: olha, não, venha correr com a gente. Eles quiseram o Enzo para refazer o nome da equipe, então isso eu acho que é importante, mas o que eu falei, o problema não é o talento desses 3 nomes aí que a gente citou, né? Mas o problema é chegar, é o quem indica, é abrir a vaga, é o que você falou, de repente o Caio Collet está numa ascensão que se abrir uma vaga da Renault pode pintar para ele, mas tem outros pilotos da Renault também ali atrás, então assim, é muito complicado. Eu acho que o que o torcedor brasileiro pode saber é que a gente está muito bem representado, tanto na Fórmula 2 quanto o Gianluca, que a gente falou que teve essa dificuldade financeira, mas em termos de talento, é outro também que eu vi que é impressionante que esse menino guia. Então, assim, a gente está com esses caras ali prontos para chegar. Agora falta realmente um apoio, e eu acho que assim, não é nem por questão do dinheiro, é questão de pode acontecer. Você vê, o Antônio Félix da Costa, um cara talentosíssimo, era da Red Bull, não chegou na Fórmula 1. Né? Então, assim, você vê que a conta às vezes não fecha, né? É impressionante. Você falou do Enzo, só me vem à cabeça ali o Barcelona ali, que ele estava ganhando, e putz, que pecado, que pecado. Então, mas isso é o automobilismo, né? Aquelas coisas que assim acontecem, mas aí você fala, ele ganhou a corrida, isso aqui, isso que vai dizer que ele vai chegar na Fórmula 1, você vê, o próprio Drogovic ganhou um monte de corrida na Fórmula 2, fez desempenhos incríveis. Não era para alguma equipe chegar e falar, ô Drogovic, assina aqui com a gente? Na minha visão era para uma equipe falar, cara, eu quero ter o Drogovic no meu time de piloto reserva. E isso não acontece, entendeu? É complicado, não por falta de talento. O Drogovic é talentosíssimo. É que tem muitos interesses econômicos das equipes que às vezes preferem ter um piloto de uma outra nacionalidade. Eu pego um piloto de teste que o cara paga só para ser piloto de teste. Né? O Pietro Fittipaldi, por exemplo, recebe para ser piloto de teste. Tem gente que paga para ser, entendeu? Entendi. Bom, você falou agora, pouco atrás, né, que você conversou com o Martin Banda, falou que lá daqui tantos anos vai ser um carro de corrida espacial e tal, mas a gente está aqui prestes a ter uma mudança, né, no regulamento, ter uma mudança, né, dos carros em 2022, depois os motores vão ser mudados a partir de 2026. Saiu essa semana passada, essa semana saiu, né, eles mostraram como é que vai ser o carro de 2022. Te agradou? O que você espera desse novo regulamento de 2022? Ele vai ser, tende a ter mais, junto com o teto orçamentário, trazer mais equilíbrio? Será que finalmente nós teremos mais equilíbrio ou só vai trocar o domínio? Sai a Mercedes, entra uma próxima. Eu acho que eu fiz uma matéria muito grande para o guia da Fórmula 1, até com o Castilho de Andrade, né, que ele é o diretor do GP do Brasil, agora GP de São Paulo. E na época, no guia do GP de 2019, falando nova Fórmula 1 em 2020, né? Porque era a previsão do regulamento, acabou sendo adiada pela pandemia. E todos os chefes de equipe que eu entrevistei, todas as pessoas da Fórmula 1 que eu entrevistei, eles são unânimes. Eles falam, a Fórmula 1 do jeito que está não nos agrada. Nem a Mercedes quer assim, entendeu? Sim. Eles querem competição e querem que seja um negócio viável, porque eles sabem que isso aí, um telefonema de um board lá, alemão, cara, peraí, a gente gasta tudo isso aqui? Não queremos mais Fórmula 1. Então, assim, tem que ser uma coisa de uma certa maneira acessível, sempre vai ser caro, sempre vai ser o topo do esporte, né? Acho que nunca vai ver a Fórmula 1 tipo a Indy, carro igual para todo mundo, 2 tipos de motores e vambora. Não, isso não vai ser Fórmula 1. Mas dá para ser de uma maneira equilibrada. E uma coisa que eu acho assim, uma ideia que eu acho assim, que seria super viável é ter 3 carros por equipe, por exemplo. Eu não sei por que eles não fazem isso, entendeu? Porque se você tivesse 3 Mercedes, 3 McLarens, você já teria mais carros no grid, você teria mais chances de competição. Não estou falando assim, claro que no fim a Mercedes ia ter o primeiro, o segundo e o terceiro piloto, né? Mas assim, mas numa dessas, tipo, o Russell coloca na terceira Mercedes, entendeu? Aí vai abrir uma vaga na Williams. Putz, de repente essa vaga na Williams, a Williams assinaria o Drogovic como terceiro piloto, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, a Fórmula 1 não pode esquecer que as pessoas assistem a Fórmula 1 não pela máquina, elas assistem pelo piloto, pelo drama humano, por um pit stop bem feito, por um pit stop mal feito. Então, na minha visão, se você tivesse isso aí, se tem 10 times, se tivesse 30 carros, eu acho que já resolveria boa parte do problema de você promover o talento e aí, assim, criar regras do tipo, nesse terceiro carro tem que ser um piloto de Fórmula 2 ou estreante da Fórmula 1 ou tem que estar fora da Fórmula 1 há 10 anos. Negócio assim, entendeu? Obrigar os caras a falar,
pôr um talento aqui. Aqui não pode pôr um cara mais ou menos, entendeu? E sei lá. Ideia, hein? Não, e sabe, de repente sim, e só os 2 melhores carros pontuam, que também assim, tira a obrigação do cara, você não precisa marcar ponto pro campeonato, entendeu? Tipo, mas e se esse carro... Não, porque daí senão assim, não adianta assim, vou pôr então o Grosjean na terceira Mercedes para pôr mais pontos. Não, cara, não pode ser esse cara, tem que ser um jovem talento, tem que ter um limite 25 anos de idade, entendeu? Legal. Você não queria ver uma corrida assim? Eu adoraria ver uma corrida com 30 carros. E 30 carros rápidos, entendeu? Você pega ali, tudo bem, vai ter a Haas, vai ter a Williams, mas você tem mais carros fortes, entendeu? E você acha que para a equipe vai mudar, construir um carro a mais, ter mais mecânico, vai ser mais caro. Mas se você consegue reduzir o teto no regulamento, você pode fazer uma coisa que daí seria igual para todo mundo, né? Legal. E você acha que por exemplo, o quão... Porque Mercedes e Red Bull, eles claro, estão pensando em 2022, mas tem o título de 2021. Uhum. Você acha assim que eles vão ter uma certa desvantagem em relação a algumas, por exemplo, a Ferrari, que já falou, a gente quer 2022. A Haas mesmo, o Gunter Steiner, antes de começar, lá, já tá bom, né? Antes de começar, ele já falou, não, o negócio é 2022, né? Com certeza, mas assim, toda vez que tem uma grande ruptura de regulamento, vai ter uma ruptura de ordem, isso é fato. Uhum. Mas você vê, a Red Bull, que era, né, a grande dominante antes da era híbrida, ela não é que ela foi lá para trás do grid, ela sempre foi a segunda ou terceira força, então assim, né, assim, a Ferrari no pior ano ali é terceiro, quarto, então acho que vai ter, o que eu acho que pode acontecer é assim, uma McLaren que hoje é a terceira força, pintar como a primeira, isso pode acontecer, uma Alpine que tá lá, tipo, num lugar intermediário, virar uma segunda força, então a Mercedes dar uma decaidinha, então acho que isso pode acontecer, mas eu não vejo uma Haas como a gente viu a Brown GP, isso aí eu acho que aconteceu, foi literalmente uma vez na vida, né? Certo, e bom, a gente teve o final de semana aí, né, corrida, Silverstone, primeira pergunta, corrida sprint, te agradou? Gostei. Gostou do formato? Faria alguma modificação? Acho que eu gostei do formato, talvez assim menor, acho que dá para ser 10 voltas, né? Uma coisa realmente sprint, né? Porque 17 voltas parece não, mas um Fórmula 1 você vê, já teve desgaste de pneu, já teve uma coisa assim, então acho que um pouquinho mais curta talvez, mas eu achei assim, melhor que Q1, Q2, Q3, acho que assim, foi mais divertido, criou uma dinâmica boa, você vê, alguns pilotos perderam lugar, outros subiram, então acho que foi legal, mas talvez ali um pouco mais curta não seria problema. Legal, e foi interessante, né, porque na sexta-feira já teve alguma coisa valendo, né, acho que a classificação da sexta-feira foi legal, né? O fim de semana ficou mais divertido, né, de acompanhar. Sim, e Hamilton e Verstappen, quero saber o que você achou, você achou que o Hamilton deveria ter sido punido, toque de corrida... acho que assim, o toque foi de corrida, mas é que quando você fala assim, toque de corrida, parece que assim, foi uma coisa banal. Não foi um acidente sério, né? Tipo, Verstappen foi para o hospital, 51G. Então, assim, não é um race incident como outro qualquer. Mas eu considero o race incident, o incidente de corrida, na visão de que os dois poderiam ter evitado, né? Então, o Hamilton realmente não quis, né, não quis ceder a posição dele, né, como ele falou, ele viu o espaço, né, como o Senna, né, saw the gap, e ele brigou por aquele espaço, e o Verstappen, se você for ver, na volta anterior inteira, ele o tempo inteiro joga duro com o Hamilton do tipo, não vai passar, espreme ele, faz zigue-zague, estilo do Verstappen, então assim, e o Verstappen faz isso com todo mundo, e ele intimida todo mundo, e todo mundo tira o pé, aí uma hora ele ia encontrar alguém que não ia tirar o pé. Então, assim, ele encontrou. E acho que talvez o choque deles tenha sido esse. Como assim o cara não tirou o pé, entendeu? Então, eles são do mesmo material, né? Até o pessoal falou assim, é uma rivalidade Senna-Prost. Não, tá longe disso, né? Eles ainda têm que alimentar essa rivalidade. Mas eu falei, mas tem uma diferença. Dois caras com perfil agressivo do Senna, né? Então é Senna-Senna, né? Tipo, quase como... uma coisa assim, o Senna não tirava o pé e também não, o Hamilton não vai tirar o pé, então ele deixou isso claro, acho que foi mais até uma coisa psicológica do Hamilton, falou, cara, se você continuar assim,
beleza, a gente faz um campeonato assim, vamos ver quem bate menos. Eu acho que teve essa percepção, eu até brinquei nas corridas de kart, nossa, que a gente faz os campeonatos, os jornalistas e tal, o cara que, eu bato muito pouco, eu bati, sei lá, umas 4 vezes. Os 4 acidentes que eu tive foi ou com o Gerson Campos ou com o Cássio Cortes, que são os dois caras que também andam forte, que é os caras que não aliviam também. Então, assim, não é coincidência, entendeu? Pô, quem estiver assistindo, vê aí na sua turminha de kart indoor, o cara que você mais bate, provavelmente é o cara que também anda forte, é o cara que não alivia. Então, assim, guardadas as devidas proporções, a Fórmula 1 é isso. Então, então, por isso que eu não vejo culpa no Hamilton. Obviamente, quando a FIA decide punir, existe uma coisa no regulamento, até na CBA existe isso, se você provoca a saída de alguém, em alguns casos, por exemplo, no Brasil, se fosse na Stock Car, o Hamilton teria tomado bandeira preta, porque se você provoca a saída de um piloto, você é desclassificado imediatamente. O regulamento do Brasil é assim, eu acho errado, inclusive. Já falei, inclusive, com comissários do Brasil, que alguns deles, que eu não posso citar o nome aqui, que pediram off, que eles também acham que está errado, não é assim, não é lei do talião, né? Negócio assim, tem que assistir a circunstância. Mas então eu não puniria nenhum, se eu fosse lá, comissário Rodrigo França, não, eu não puniria ninguém, ou então assim, vai punir, se os dois tivessem, pune 10 segundos o Hamilton, 10 segundos o Verstappen, se os dois tivessem seguido, entendeu? Porque daí você mostra, tipo, ó, Hamilton causou um acidente e o Verstappen também causou um acidente, entendeu? E então eu não vejo essa choradeira toda do Verstappen, eu acho que faz parte até do jogo de marketing psicológico, dessa guerra aí que vai ter, mas e no final do dia eu acho que a gente quer, claro, não quer ver ninguém se acidentando, mas a gente quer ver essa disputa, quer ver que ninguém alivia e quem vai frear mais dentro. Naquele caso lá, acho que nenhum dos dois faria a curva se o outro carro não existisse, né? Acho que eles iam os dois passar reto, né? Então é isso que é legal. Eu falei até ontem, que eu falei assim, que na verdade, para mim, os comissários eles não deveriam assistir a corrida, eles deveriam ficar numa sala trancada, tem esse lance aqui, analisa aí, mas no momento do toque acaba a imagem, eles não veem a consequência, porque eu acho que eles estão punindo muito pela consequência, claro, sem menos pelo ato, né? Se o Verstappen tivesse ficado, o Hamilton não teria recebido os 10, ou talvez, é isso que eu estou falando, talvez os dois tivessem recebido 10, não sei se isso existe até ou não, mas concordo. E daqui para frente, você acha que, né, ou seja, o campeonato não ficou embolado, né? Se a gente conversasse ali antes do circuito da corrida de Silverstone, o Verstappen disparou, a tendência agora é ele, muita gente falando, ele, né, agora tá na mão dele o campeonato, agora a diferença está em 7 pontos, e o Hamilton, você falou, né? O Hamilton, a questão psicológica, né? Ao meu entender, eu concordo com você, e até, no meu entender, ele deu aquela coisa assim, olha aqui, seu campeonato não tá ganho não, meu querido, você vai ter que brigar comigo. Sim. Né? Como é que você acha que vai ser, assim, esse equilíbrio de forças e principalmente essa disputa entre os dois? Eu acho que o Max ainda é o favorito, na minha opinião, pelo momento da Red Bull e tal, mas o fato do Hamilton ser o cara mais experiente vai ajudar a equilibrar. Porque o Verstappen acaba ainda pecando por não ter aquele primeiro título, né? O primeiro realmente é mais complicado. E é o que eu falei, até alguém falou, você tá culpando o Verstappen pelo acidente? Eu falei, não, o Verstappen era o cara que mais tinha a perder no acidente, porque ele sabia que o Hamilton queria de qualquer jeito fazer um show ali, chegar, passar ele, se de repente ele ficasse na dele e falasse, cara, vou cozinhar ele aqui, dava um undercut na primeira parada fácil, tinha carro para ultrapassar, o desgaste do pneu da Red Bull é muito menor, então quando estivesse lá na volta 15, 16, conseguiria ir para frente. Então é ali que eu acho que faltou a maturidade, que talvez se fosse invertido, um Hamilton teria tirado o pé, falou, não, deixa o Verstappen que eu com um carro melhor vou passar ele. Por isso que tem gente também que fala, o Senna ganhou com o melhor carro, o Piquet ganhou com o melhor carro, ter o melhor carro também é uma arte, você tem que saber ler a corrida, sabendo que tem o melhor carro, então e não se afobar. Então acho que por isso que vai ser equilibrado, porque acho que a gente tem um cara que é o mais experiente no segundo melhor carro e um cara que é muito rápido, mas não tem esse traquejo ainda de lidar com uma disputa de título mundial no carro mais rápido. Então acho que isso vai acabar fazendo uma briga mais equilibrada. Mas ainda acho o Verstappen favorito. Seria o seu palpite para o campeão? Para o campeão, eu colocaria o Verstappen como favorito, mas assim, mas não, tipo,
já recalibrei a minha, não achava que já entrega a taça para ele, não, acho que realmente vai ser emocionante. E George Russell na Mercedes, acha que vai, ou você acha que o Toto Wolff, aquilo que ele falou no Drive to Survive, lá que ele falou assim, né, mostrar a imagem do Hamilton Rosberg, não queremos isso nunca mais. Eu acho que ele tem com certeza isso, mas acho que até o fato do Hamilton já, né, sinalizar que já vai ter mais um ano, e também, eu acho que o Hamilton não fica mais 2 anos na Fórmula 1, acho que ele cumpre esse contrato que ele tem com a Mercedes, e o que eu vejo é que ele quer ganhar um campeonato, né? Assim, ganhei o último, né, aí virou o maior de todos os tempos mesmo, ganhou 100 corridas, ganhou 8 títulos, aí falou, ó, tô saindo da Fórmula 1, aí ele vai fazer, né, as coisas, então eu acho que talvez também se eles perderem o George Russell, aí ele vai falar, pô, cara, perdi um talento gigante da Fórmula 1, então o Toto Wolff é muito inteligente nisso, ele vai saber lidar de uma maneira, nem que seja para falar, Russell, vamos fazer o seguinte, cara, fica aqui no primeiro ano, de boa, né? Acompanha o Hamilton, deixa o cara aqui, para depois ser você o cara. Eu acho que ele teria... Que foi uma coisa que fizeram com o Massa na Ferrari, né? O Massa entrou lá, ó, que é o Schumacher, tá? Mas calma que você vai chegar lá. E o Massa, quase, como a gente falou no começo, quase foi campeão mundial mesmo, né? Então, essa aposta do Massa se valeu. Eu acho que se o George Russell tiver essa inteligência emocional também, ele vai se dar bem. Exatamente. Rodrigo, a gente já está aqui partindo para a nossa parte final, e uma coisa que eu sempre peço, né, para quem é o nosso convidado é o seguinte, para quem está nos assistindo, fãs de Fórmula 1, como você era quando era criança, jovem, para quem está aqui, que sonha em viver um dia de Fórmula 1, assim, você teria alguma dica para dar? Cara, é difícil, né? Mas assim, o que eu posso falar é como a frase do Senna, né? Clássica, né? Seja quem for, onde você estiver, meu, acredite no seu sonho que um dia você chega lá. E o que eu posso falar é isso. Aconteceu. Eu, quando assistia a Fórmula 1, eu pensava, um dia você, o narrador ou comentarista da Globo, vou estar lá cobrindo todas as corridas, etc e tal. Não, né? Esse sonho, entre aspas, não foi realizado, mas a maneira como eu cheguei na Fórmula 1 como jornalista, conseguindo fazer coisas, né, entrevistas com grandes pilotos, né, tendo a minha agência, vivendo de Fórmula 1. Então, eu falei, cara, tenho um sonho totalmente realizado. Não foi como eu imaginava quando eu era criança, mas eu com certeza cheguei. Então, acho que a mesma coisa é o que eu posso falar para quem está começando. Às vezes você fala, pô, mas é impossível eu conseguir fazer isso. Cara, vai fazendo o que é possível, porque de acordo com as circunstâncias, pode ser que você chegue lá de uma maneira que depois você vai falar, caramba, eu acabei chegando aqui e nem percebeu, né? Então, é muito legal, né? E acho que a Fórmula 1, o mundo está caminhando para as pessoas terem mais oportunidades, para as pessoas terem mais reconhecimento, né? Mesmo dependente de classe social, de raça, de credo, de tudo, né? De país, né? Até mesmo na minha época, por exemplo, era impossível você sonhar em ser um assessor de imprensa de uma equipe de Fórmula 1. Hoje em dia já não é tão impossível, entendeu? O mundo está mais globalizado. Então, eu acho que vale a pena, assista as corridas, veja, se informe bastante. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém vai te tirar. Então, se você absorver bem esse esporte, você vai ser uma peça fundamental. Eu vejo isso quando eu contrato para minha agência. Então, quando eu contrato alguém para minha agência, eu vejo que a pessoa entende o esporte, gosta de escrever. Então, isso é uma característica que independe de qualquer coisa, né? Você tem que querer. Sim, legal. E, bom, a última pergunta agora que você falou assim, entrevistei grandes pilotos. Qual foi, assim, que você considera a entrevista que mais, profissionalmente, mais te deixou realizado, que você, ou seja, o entrevistado mais gente boa, mais... a entrevista, assim, que para você, assim, é a entrevista? Cara, eu vou te falar, então, assim, eu vou falar dos 3 campeões do mundo, né? O Emerson, a primeira vez que eu entrevistei, que, tipo, cara, foi aquela coisa, né, acho que foi a primeira vez que eu me intimidei com um entrevistado. O Piquet, com essa capa que eu fiz, que eu te falei, foram 3 entrevistas, assim, que ele falou coisas muito legais, coisas da vida dele, que eu nem imaginava que ele ia revelar. E a terceira é uma coisa meio surreal, mas foi a entrevista que a gente imaginou com Ayrton Senna, né? Então, eu, o Reginaldo Leme e o Marcelo Zordanelli, a gente entrevistou o Senna, né? Na nossa imaginação, sim. Falando de tudo como teria sido e tal.
E o que é legal, que isso foi uma coisa que eu me orgulho muito, porque a gente usou as frases que o Ayrton falou em momentos diferentes da carreira. Então, cara, e aí aquele exercício de imaginação, de como seria. Então, essa foi, assim, né, a gente sentiu mesmo que foi uma entrevista, né? Eu, em 94, eu era ainda torcedor, não tive a oportunidade de entrevistar o Senna, né? Eu cheguei a ver o Senna, né? Nas corridas, eu ficava no setor A, tinha aquele grid falso, então ele ficava bem na nossa frente ali, a gente acenava, ele olhava pra gente. Então, eu tive essa sensação. Quando ele foi tricampeão, desfilou na Paulista, a gente também viu o Senna e gritava, que Senna, ele. Então, é esse contato de fã. Como jornalista, nunca tive. Sim. Mas essa entrevista aí, a da revista Alfa, vou ver até se eu deixo no meu Instagram aí a matéria completa para o pessoal ver, que daí vocês conseguem ver o porquê que eu acho que essa foi uma das marcantes e, de uma certa maneira, para mim, completou o ciclo dos 3 campeões mundiais brasileiros. Legal. Se você puder fazer a gentileza de repente, mandar ali para mim no e-mail, no WhatsApp ali, porque daí eu coloco no link da descrição do vídeo. Perfeito. Aqui para o pessoal já assistir. E, Rodrigo, onde que o pessoal te acha, né? O pessoal te Perfeito. Acha, acompanha o seu trabalho, faz aí o serviço aí, suas redes sociais, seu site, Legal. Tudo para o pessoal te acompanhar também. Bom, então eu tô lá no Twitter e no Instagram, @RodrigoFrançaF1, e aí você também pode me ver na TV Gazeta, né, no Momento Velocidade, que é toda terça, 18h30, e domingo, 8 da noite, né, em São Paulo é TV aberta, para se você está em outro estado, ou em outra região, até do mundo, você pode ver pelo aplicativo lá, e também faço material para carros, para o site oficial do Ayrton Senna, para as redes sociais do Senna. Então, tem no YouTube, inclusive, Senna TV, se você digitar lá Senna TV, tem muitos vídeos que eu apresentei lá, que a gente fala muitas coisas, entrevistando o pessoal sobre o Senna. Então, deixar aí o convite para todo mundo, e pode ir lá me seguir, que na medida do possível, sempre que der, eu respondo também. Legal, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, papo muito legal, sensacional. Espero que você volte mais vezes aqui para a gente conversar mais aí, porque assunto nunca vai faltar. E queria te agradecer mesmo, de coração aí, por ter dado esse tempinho aqui para a gente, para conversar com a gente. Também agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui, que está nos acompanhando aqui no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. Tchau, valeu, obrigado.